Seja bem-vindo a mais um Fides Reformata, sua revista eletrônica de teologia na internet. Estamos na terceira temporada e no episódio de hoje vamos conversar sobre um dos assuntos mais tradicionais da teologia reformada, o Tríplice Ofício de Cristo. E para essa conversa nós temos aqui conosco o Dr. Eber Júnior. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor, pastor João Paulo, uma alegria, obrigado pelo convite. Seu artigo tem o título O Supremo Oficial e seus suboficiais. E aí o subtítulo, A Natureza do Tríplice Ofício de Cristo. Do que trata o seu artigo, de fato? Essa doutrina, o Tríplice Ofício de Cristo, é uma doutrina antiga. Ela não é tão explorada no nosso meio, então nem todo mundo trabalha bastante com ela, mas ela é antiga. E ela diz respeito à obra de Cristo ser colocada debaixo de um guarda-chuva que tem três funções diferentes. O ofício profético, ou a função profética, a função sacerdotal, a função real de um ofício de mediador. Então, o que é o oficial? É aquele que delegado pelo Supremo a fazer alguma coisa, ele vai operar a missão que lhe foi dada. Jesus Cristo veio numa missão, e essa missão incorpora aspectos proféticos, sacerdotais e de realeza. Então, a doutrina é sobre isso. E por que você acha que essa não é uma doutrina muito explorada, não é um assunto muito falado no meio reformado? Professor João Paulo, eu acho que, em parte, é porque a descoberta da teologia reformada, ela ainda é parcial no nosso meio. Eu digo assim, as pessoas conhecem um pouco, quando elas falam de 5 pontos do calvinismo, elas conhecem de soteriologia, elas conhecem um pouco de soberania de Deus, elas falam, às vezes, de aspectos de pregação reformada, talvez, e alguns outros pontos, mas não se fala muito da obra de Cristo através de uma ótica da teologia reformada. E aqui está um ponto interessante para os nossos ouvintes, os espectadores que nos acompanham, entenderem que no que diz respeito à pessoa de Cristo, o que os reformados creem é exatamente o que já se cria em séculos anteriores. Seguindo a tradição da definição de Calcedônia, um concílio lá do V século que estabeleceu muito claramente linhas demarcatórias para falar da divindade e humanidade de Jesus. Quando os reformados falam desse aspecto da pessoa de Cristo, em nada eles estão inovando, eles estão expressando a sua catolicidade. Mas quando eles falam da obra de Cristo, aí sim eles pegam um tema que aparece antes na tradição cristã, mas que nunca tinha sido desenvolvido. E é na tradição reformada que o Tríplice Ofício é desenvolvido. Um tempo desses atrás, estudando esse assunto, eu encontrei uma palestra de um padre católico falando sobre o Tríplice Ofício e falou até direitinho em partes. Mas você mostra no seu artigo que, embora esse assunto fosse comum antes da reforma, é na reforma que ele ganha proeminência, e você apresenta uma razão no artigo que eu achei muito interessante. Fala um pouquinho sobre isso. Por que na reforma esse assunto explode? Então, eu acho que existem alguns fatores. Primeiro, a gente tem ocorrências, tanto na patrística quanto na Idade Média, de usar esse paradigma para falar da obra de Cristo. A gente tem Eusébio de Cesareia, tem Tomás de Aquino, na Idade Média, tem outros personagens também desses períodos que mencionaram esse paradigma triplo aí, de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Porém, a gente não encontra nenhum escrito delongado, ele é apenas citado em textos diferentes. João Calvino é o primeiro que escreve um capítulo sobre isso nas suas Institutas, na edição final. Então ele vira um marco, porque a partir daí os reformados, quando vão falar da obra de Cristo, eles usam esse guarda-chuva. E aí várias teologias sistemáticas posteriores a Calvino vão expandir ainda mais. O que ele começou foi um pontapé inicial, mas expandiu. O que eu acho que, então, um fator é literário do porquê os reformados expandiram isso. Mas um outro fator, eu acho que teológico, é a questão da mediação de Cristo. O catolicismo romano acabou colocando alguns fatores que ofuscaram a mediação de Cristo, com a função do Papa, com as intercessões
através dos santos, os méritos dos santos, a função medianeira de Maria, vamos dizer assim, né? Que de certa maneira ela está ali mediando o contato com Deus. Então, essas coisas ofuscaram a exclusividade de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo coloca lá numa das cartas a Timóteo. Então, eu acho que esse fator, ele falou muito forte. Os reformados entenderam que era importante tratar do tríplice ofício para alinhar corretamente como é que Cristo é mediador entre os homens e produz outros que acabam sendo mediadores. Nós somos depois chamados lá por Pedro de sacerdócio real. É uma linguagem e um sacerdócio real para proclamar virtudes, que é o profeta. Então você tem ali naquele trechinho de 1 Pedro 2, digamos, um resuminho do tríplice ofício, agora aplicado à igreja. Por quê? Em Cristo, a gente recebe algumas funções subordinadas a esse Supremo Oficial. Por isso que eu me intitulei, inclusive, o Supremo Oficial e os seus suboficiais, né? Mas eu acho que esses foram fatores que contribuíram para crescer na tradição reformada. Foi a única tradição que falou sobre isso? De maneira nenhuma. É como você já testificou, católicos falam sobre isso, embora menos. Luteranos falam disso também, mas demoraram a desenvolver e não foi tanto. Por exemplo, eu recentemente li uma obra de Johann Gerhard, que foi talvez o maior teólogo luterano do século XVII. E o que ele fala de tríplice ofício é do tamanho menor do que Calvino falou. E Calvino escreveu, 100 anos, décadas antes dele. Na época que Gerhard está escrevendo, os reformados já tinham falado muito mais. Então isso é um testemunho de que os luteranos também falaram, mas pouco. Um dos seus maiores teólogos do século XVII ainda escreve pouco comparado com outros reformados. Então os reformados se destacaram mesmo. Quando a gente estuda o tríplice ofício, às vezes alguns teólogos falam sobre a tríplice cura também, não é? Que Jesus veio trazer. Isso. Você falar um pouquinho sobre isso? Essa é uma aplicação que eu me surpreendi de ver como ela se tornou comum, né? Eu encontrei ela em pelo menos 3 teólogos diferentes de períodos ali da Reforma e pós-Reforma. Então você vê William Ames, por exemplo, né? O famoso puritano William Ames, que trabalhou um tempo na Holanda, quando ele foi expulso lá da Inglaterra. Mas você vê também Johann Heinrich Heidegger, François Turretini, falando sobre a ideia de que o pecado ele causa males diferentes que os ofícios vêm sarar. Isto é, se nós fomos alienados de Cristo, então o sacerdote é aquele que nos integra a Deus por meio de Cristo, não é? É isso que o sumo sacerdote faz. Se nós estamos ignorantes com respeito às verdades de Deus, o profeta vem e nos informa sobre ela e enche a nossa mente de bom conhecimento do Senhor. E se nós estamos cativos de forças malignas, o rei vem e nos liberta dessas forças para nos inserir no reino do Filho do seu amor. Então, assim, são linguagens que os reformados utilizaram lá atrás, séculos XVI, XVII, para dizer que o tríplice ofício é Cristo nos libertando de diferentes esferas de atuação do pecado. O pecado ele trouxe males diversos. Então, falar do tríplice ofício é dizer que Cristo oferece curas de naturezas diferentes. E é muito legal que a gente fale do tríplice ofício, porque se a gente deixar para aquelas que nós temos mais simpatia, se enfatiza uma em detrimento da outra. É igual você fala assim, eu gosto muito de falar do perdão, que a gente tem em Cristo. É verdade, o perdão é muito precioso, ele está muito ligado, principalmente, à tarefa do sacerdote. Mas a Escritura não fala só disso. Ela fala de um rei que triunfa sobre principados e potestades e expõe eles ao ridículo na cruz, como diz Colossenses. Então, tem um elemento bélico da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Então, o tríplice ofício ajuda a gente a equilibrar coisas outrora desequilibradas. Você, uma hora, diz assim no seu artigo, e tem a ver com isso que você estava dizendo, né? Calvino diz que, como profeta, Cristo deveria ser ouvido de forma singular, pois recebeu uma chancela do próprio Pai na transfiguração. Como rei, Cristo é protetor da igreja, com um reino que não padece como os reinos deste mundo e compartilha de suas riquezas atendendo a cada uma das nossas necessidades. Como sacerdote,
ele apazigua a ira divina de tal forma que o Pai se torna favorável para conosco. É belíssimo, né? A Muito maneira lindo. que mais que Calvino, quais são outras formas que Calvino desenvolve esse assunto? Eu acho que Calvino foi muito importante, primeiro, para mostrar às pessoas que estavam lendo as Institutas que o conceito de três ofícios, ele tem uma razão de ser. As pessoas poderiam dizer assim, mas por que não acrescentar juiz? Por que não acrescentar sábio? E outras coisas que tem na Escritura. Inclusive, tem gente que opta por outros paradigmas, mas esse é o mais famoso e o principal deles. E Calvino apresenta uma razão que eu acho que é muito forte. Ele diz assim, biblicamente falando, esses são os ofícios que recebiam a chancela mediante unção com óleo. A gente tem textos no Antigo Testamento que mostram que profetas eram ungidos. Então, uma das histórias mais conhecidas é Deus ordenar Elias a ungir Eliseu, que seria o substituto dele. Né? Você tem sacerdotes sendo ungidos e vocês têm reis sendo ungidos. Então, como existem textos que falam dos três, e Calvino foi muito feliz em mostrar isso, a primeira coisa que ele está nos ensinando, que é muito importante, é que o oficial, ele é alguém que recebe autoridade delegada. E aí que eu acho que entra uma primeira lição sobre a natureza do ofício que eu tento explicar no artigo, que é o ofício não é aquilo que Jesus Cristo exerce apenas segundo a sua divindade, porque na verdade ele vem encarnado como tendo recebido esse ofício, ele vem executar como Deus homem, então ele faz, é claro que a sua obra nunca é diversificada, mas ela só pode ser exercida quando ele assume natureza humana. Por quê? Porque Deus nunca é oficial, no sentido puro da palavra. Oficial é aquele que vem em nome de outro. Ele nunca é representante. Ele né? nunca é representante. Então, eu vejo, professor João Paulo, o equívoco de alguns quando eles falam assim, Cristo exerceu a profecia, o ofício profético no Antigo Testamento. Eu digo, não é bem isso. Ele falou por meio dos profetas, verdade. Cristo, ele governava sobre tudo já no Antigo Testamento, porque falava do Senhor é a terra e tudo que não é lá. É verdade, porque o Senhor é rei sobre tudo. Mas ele fala, assenta-te à minha direita, e ele vai até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. É uma transferência de autoridade. Então, a citação de Calvino que você mencionou, por que ela é bonita? Calvino entendeu que o que acontece no Monte da Transfiguração é um testemunho de que Jesus tem um papel diferenciado dos maiores profetas, como Moisés e Elias. Quando Pedro estava querendo honrar os três com 3 tendas, o pai estava dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então existe um destaque, não é um trio fantástico, eles são incomparáveis, né? E então existe, ao meu ver, uma correção que a voz do céu, o Pai fala, para que se perceba que esse é o profeta incomparável. Já deve estar claro para o pessoal que está nos acompanhando, mas quais são algumas das implicações e aplicações mais práticas dessa estrutura teológica? Eu acho que a gente pode perceber que uma das aplicações é o grau de autoridade que Deus concede ao seu povo quando está em Cristo, enchido pelo Espírito e na palavra. Então, um texto que eu gosto de citar para mostrar quão prática é o tríplice ofício é a recomendação joanina lá em 1 João 2, quando ele fala, vós tendes a unção do santo, e ela permanece em vós. Então não tendes necessidade de que alguém vos ensine. João não está sendo contrário a mestres na igreja, senão não faria nem sentido ele escrever a carta, né? Ele não está dizendo assim, olha, não quero que vocês aprendam de mestres, cada um aprende por si só. Não é isso. É porque ele está combatendo aqueles que se colocavam em posição de mediadores, para ter um conhecimento diferenciado. Então, assim, quem estuda 1 João 2, e você como professor do Novo Testamento pode falar muito mais sobre isso, sabe do perigo que havia, né, daquilo que normalmente é chamado de protognosticismo, de gente que se dizia ter conhecimento especial. Vamos trazer para os nossos dias. É gente que diz que tem uma conexão com Deus que você não tem, que tem informações ou coisas
para trazer de Deus para a sua vida que você não consegue sozinho. Então ele se torna o seu guru. Primeira coisa que a gente aprende com o tríplice ofício é que não existe isso. Não tem castas dentro do povo de Deus. Todos nós somos oficiais debaixo do Supremo Oficial. Isso vale até para a gente entender que, embora a gente respeite os nossos líderes e exista sim espaço para a gente ter pastores, presbíteros, diáconos, eles não podem ter acesso a coisas que nós não temos. Eles são nossos guias no caminho e mostram tudo que nós podemos e precisamos para a nossa piedade. Eles têm que mostrar. Não existe conhecimento para grau diferenciado, para gente num nível diferenciado de vida cristã. Então, acho que essa é uma primeira aplicação bem prática. A gente não deixa com que pessoas abusem de autoridade para conosco. Sabe? Eu acho que esse é um aspecto bem bonito e bem eclesiástico do tríplice ofício de Cristo. E é possível dizer que o cristão também é um profeta, um sacerdote, um rei? Sim, e eu acho que a doutrina ensina exatamente isso. Que nós somos profetas, sacerdotes e reis à medida que nós continuamos debaixo da obra de Cristo por meio do Espírito. Então, vamos dar exemplos disso. Eu gosto demais de ensinar as pessoas sobre como o livro de Atos não é bem os apóstolos fazendo coisas por eles mesmos em fidelidade a Jesus, mas é Jesus fazendo coisas pelo poder do Espírito na vida dos apóstolos, não é? E por que isso é importante? Porque é o ensino para a gente de que quem é que vai continuar a guiar o povo de Deus à verdade? O povo de Deus. Então os apóstolos fazem isso no primeiro momento com uma autoridade que lhes é singular, porque eles estão escrevendo os livros do Novo Testamento. Mas mesmo depois que os apóstolos se vão, eles recomendam, por exemplo, para Timóteo, que você instrua homens fiéis, idôneos, escolha homens idôneos, instrua para que eles passem para outros. Então a profecia continua nesse sentido, o anúncio da verdade de Deus. O sacerdócio continua, porque nós continuamos sendo o meio usado por Deus para trazer pessoas, para aproximar pessoas do Senhor. E realeza também. Agora, realeza tem uma aplicação muito legal que eu aprendi nesses últimos tempos estudando essa doutrina. Nós não somos reis no sentido de que a gente governa sobre coisas agora. Nós somos embaixadores do reino. Isso significa que o espaço em que a gente está inserido dentro de reinos inimigos, reinos que são inóspitos. Mas o nosso papel é sermos embaixada do reino de Deus. Então, como embaixadores, a gente clama e chama as pessoas para que se reconciliem com Deus. 2 Coríntios 5. Mas a linguagem de embaixador é muito interessante. Quando a gente está com o povo de Deus ali na igreja, nós estamos na embaixada. Mas boa parte da nossa vida vai ser vivida em outro reino. E a gente tem que ter ciência disso. Nós não somos reis no sentido de que já estamos governando. Nós já temos autoridade, mas o nosso papel agora é de embaixadores anunciando a chegada plena, a visibilidade plena desse reino. Muito bonita a aplicação. Mais algum assunto ali Existem partes um pouquinho mais densas no artigo, evidentemente, não é? Sim. E certamente quem está nos acompanhando deve ler o artigo. Mas você trabalha ali a parte da definição de ofício mesmo, né? Fala um pouquinho, de maneira simples, fale um pouquinho para nós sobre Então, isso. assim, eu acho que algumas coisas que são fáceis da gente comunicar o ofício, ele é uma autoridade delegada por Deus, então, no caso de Cristo, ele acontece a partir da encarnação. Eu falo que também o ofício ele tem uma função redentora, porque ele vem a livrar-nos de certos males. Então, por isso, eu prefiro defender que o ofício é uma coisa que surge para sanar o pecado do que falar de ofício desde a criação. Deixa eu explicar isso porque eu acho que é interessante. Há alguns autores que gostam de falar de que Adão era um oficial, porque você tem claramente a ideia de dominar a terra. Eu prefiro dizer que ele tinha funções que se perderam e o oficial então vem agora resgatá-los. Por que eu digo funções? Você tinha a função de, por exemplo, dominar a terra. Essa é fácil de enxergar no texto sagrado. A gente pode deduzir que ele tinha a função de espalhar essa imagem por toda a terra, então como profeta ele seria um proclamador. E ele tinha a função de guardar as coisas sagradas, mas nem tudo do que o sacerdote faz, na verdade a maior parte do que o sacerdote faz não fazia sentido antes do pecado, porque ele é um intermediador que vem trazer e aproximar as pessoas do Senhor por causa da barreira do pecado. Então o tríplice ofício ele
combina bem quando a gente fala do aspecto redentor dele. Então eu defendo no artigo de que ele tem essa função redentora, né? E ele tem essa função continuada de ser tanto exercida por Cristo quando ele estava na Terra, quanto exercida por Cristo exaltado. E agora ele faz algumas coisas diretamente, por exemplo, ele intercede por nós, a Escritura fala disso, mas outras coisas ele faz por meio da sua igreja. Então, é muito bonito a gente pensar que o Tríplice Ofício de Cristo não é só algo que aconteceu durante os 3 anos de ministério terreno dele, né? Foi algo que começou lá atrás, mas que continua até a consumação. Ele continua exercendo esses ofícios para a nossa redenção completa. Legal demais. Esse é um assunto que me apaixona também bastante. É um assunto muito gostoso, muito cheio de aplicações. É verdade. Muito obrigado por participar aí com a gente, por nos dar essa entrevista sobre mais esse ótimo artigo. Eu agradeço porque amo esse tema também e peço a Deus que esse seja um artigo útil para as pessoas pregarem algo tão bonito da nossa fé e que ainda é pouco ensinado no nosso meio. É isso aí. Esse é o Fides Reformata. Nós contamos com você acessando lá o nosso website, acessando o nosso canal do YouTube e vendo nossos outros episódios e especialmente checando esses artigos. O que a gente conversa aqui é só um pouquinho de um conteúdo denso e muito bem elaborado e bem estudado que você tem à sua disposição gratuitamente na Fides Reformata. Até o próximo episódio.